crianças têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O transtorno afeta a produtividade e o comportamento. É o chamado TDAH, né? Tem se falado muito sobre isso ultimamente, principalmente depois da pandemia. Parece que o negócio assim ficou mais claro, né? Vamos chamar a Ana Rebeca Passos ao vivo para conversar com a gente. Então, Ana, como identificar, né? Porque a gente vê assim, crianças não muito concentradas, crianças que não param nem um minuto, né? Quando a gente sabe que isso está dentro da normalidade do comportamento infantil ou quando isso a gente precisa ter um olhar com mais atenção? Oi, Renata. Bom dia mais uma vez, né, para você, para todo mundo que acompanha o Manhã Cidade. Eu conversava justamente isso com o pediatra, que vai bater um papo com a gente agora, antes de entrar ao vivo. Como identificar uma criança, por exemplo, né? Porque a gente acha que é normal, ela tá brincando ali, né? Tem uma hiperatividade além do comum, mas é criança, né? Deixa ela brincar. Mas tem que estar atento a esses cuidados, tá? A gente lembra que é mais comum em crianças, em adolescentes, mas o adulto também pode surgir. A gente tem alguém na redação aí que vai fazer alguma coisa, começa a escrever uma matéria, alguém chama na cozinha, aí vai na cozinha, volta, mas não sabe o que estava fazendo na redação. Isso, para adulto, nos dias de hoje, é comum, né? A gente conversa agora com o doutor Paulo Gustavo Xavier, ele que é médico pediatra. A criança hiperativa demais é normal, doutor? Bom dia para o senhor, ou tem que estar ali atento a esse comportamento? Bom dia. Bom dia. A gente não pode esquecer que as crianças são crianças, então que elas brincam, que elas descobrem o mundo, que elas interagem, que elas são curiosas, então isso a gente considera normal. A gente fica um pouco atento quando a criança ela demonstra, além de uma hiperatividade excessiva, ou seja, aquela criança que não para quieta, aquela criança que mexe em tudo, aquela criança que não consegue concluir uma brincadeira, já pula para outro brinquedo, já mexe em alguma outra coisa, não consegue parar para assistir o seu desenho, se levanta, vai, vem. Então essa criança merece uma atenção especial. Então às vezes a gente pode estar diante de um quadro, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno relativamente comum, cerca de 5% das crianças no mundo desenvolvem esse transtorno e que nem todas elas desenvolvem com a hiperatividade, ou seja, com H, elas podem ter só o déficit de atenção e que geralmente esses casos são um pouco mais difíceis de diagnosticar. Geralmente a gente vai conseguir perceber isso quando a criança está na escola com dificuldade de aprendizado, a criança não consegue se concentrar, não consegue focar, não consegue ter boas notas, começa a ter um rendimento ruim na escola, isso também liga um alerta para a possibilidade do TDAH. E aí ele acaba sendo excluído, né, pelos demais coleguinhas no caso da escola, né? Então a professora, a escola também tem que estar atento a isso. E aí tem tratamento, porque já é muito pequenininho, né? Como é o tratamento para essa criança? Veja, primeiro a gente precisa fazer uma avaliação, porque precisa lembrar que esses sintomas, como muitas vezes falta de atenção, dificuldade de aprendizado, podem indicar outras doenças, não necessariamente o TDAH. Então a gente aplica alguns questionários, faz algumas avaliações de como é a realidade daquela criança na escola, em casa, para conseguir fechar um diagnóstico. O diagnóstico é clínico, você não tem um exame de imagem, você não tem exames laboratoriais. Dado o diagnóstico, a criança precisa ser acompanhada. Então, geralmente a gente começa com terapia, pode-se fazer terapia ocupacional, psicoterapia, pode fazer psicopedagogia, terapia psicológica também. E em alguns casos a gente também precisa iniciar a medicação, isso depende muito da idade, isso depende muito dos sintomas e depende muito da resposta da terapia também. Ele pode levar para toda a vida esse déficit? Veja, o TDAH é um transtorno crônico que não tem cura, mas tem um controle e um tratamento. Se a gente não trata isso na infância, na adolescência, isso vai se perpetuar na fase adulta. Então, o adulto ele pode ter os sintomas também, e aí vai ser um adulto com dificuldade de trabalho, com dificuldade de capacidade produtiva, com relacionamentos problemáticos. Vai ser um adulto que a gente chama de adulto procrastinador, aquela pessoa que sempre deixa para depois as coisas de fazer, que poderia fazer hoje, por exemplo, com dificuldades comportamentais e sociais. E é muito importante destacar que o TDAH está muito associado com alguns outros transtornos, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Se a gente imaginar aquela criança, aquele adolescente com dificuldade de aprendizado, que vê os coleguinhas aprendendo, e essa criança, esse adolescente não consegue aprender, isso por si só acaba sendo um fator de exclusão, aquela criança, aquele adolescente acaba ficando mais recluso, mais restrito, e às vezes pode abrir um quadro depressivo também associado. No caso do adulto, né, a gente traz aí a pandemia, né, a Covid-19 trouxe muito esquecimento para a gente, o dia a dia, as tarefas. Se a criança é difícil identificar nela, o adulto, como observar nesse caso?
O adulto acaba sendo um pouco mais complicado, principalmente porque o adulto praticamente não vai ter a hiperatividade, o H, né? Então essa hiperatividade ela vai sendo diluída à medida que a criança e o adolescente vai crescendo e acaba indo embora. Mas o que fica desse déficit de atenção quase sempre é um prejuízo cognitivo. Então aquela pessoa que não conseguiu terminar os estudos ou terminou com muita dificuldade, entrou numa faculdade, não conseguiu terminar, fez outro curso, não conseguiu, fez outro, não conseguiu, não consegue fazer planejamentos, é uma pessoa extremamente desorganizada, é uma pessoa que tem problemas nos seus relacionamentos interpessoais, é uma pessoa que é extremamente impulsiva, toma as decisões sem pensar o certo, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa que não consegue fazer planejamentos para médio e longo prazo. Essa pode ser uma pessoa com TDAH. É interessante, Ana Rebeca, destacar que alguns desses sintomas podem fazer parte da nossa vida diária e não necessariamente ser TDAH. A gente considera um transtorno quando esses sinais e sintomas trazem prejuízo para a nossa vida, seja ela profissional, seja ela social, seja ela acadêmica. Então, para as pessoas de repente não se identificarem com algum desses sintomas que eu comentei e acharem que tem um TDAH. Mas na dúvida, obviamente, vale a avaliação com um médico especialista. Por isso também, voltando para a parte da criança, a importância dos pais levarem sempre a criança ao pediatra, né? Vocês ali já conseguem fazer uma avaliação do comportamento desse pequeno, né? Sim, com certeza. Essa avaliação precoce ela é fundamental, mas hoje também, Ana Rebeca, a gente tem observado as escolas, não só as escolas particulares, mas as escolas públicas, elas têm evoluído muito no acompanhamento dessas crianças. Então, muitas vezes, as próprias professoras, as pedagogas, as psicólogas da escola percebem que aquela criança tem um comportamento que não é o mais adequado para aquela faixa etária, tem uma dificuldade de aprendizado e muitas vezes já sinaliza para os pais, e aí é importante nessa sinalização os pais procurarem uma ajuda e procurarem uma opinião e uma avaliação profissional. Chegar aqui uma pergunta, se todo mundo que tem TDAH precisa de medicação, meio que o senhor explicou, né, depende muito da avaliação, e como é o diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico clínico, a gente vai fazer uma anamnese, que é aquela história em que a gente vai avaliar os principais relatos dos pais ou do paciente, associado com o que a gente avalia no comportamento desse paciente. Muitas vezes assim, mesmo assim é difícil dar um diagnóstico numa primeira avaliação, a gente precisa submeter esse paciente a alguns testes neurológicos ou neuropsicológicos específicos, acompanhamento com terapias, e aí depois de algumas semanas, ou às vezes até alguns meses, a gente às vezes leva alguns meses para conseguir fechar um diagnóstico. Aí a gente consegue fechar o diagnóstico e a partir daí começar o tratamento. Então, só responder um pouquinho a pergunta de maneira mais enfática, às vezes a gente começa quase sempre com terapia, nos casos mais graves acaba precisando de medicação sim, e isso vai depender muito de caso a caso, tem que ser uma conduta individualizada. Não é preguiça, né, doutor? Não é preguiça, né? Exatamente. E essa sua fala é importante porque às vezes essas crianças, esses adolescentes vistos como preguiçosos, desorganizados, podem, na verdade, ter um transtorno e muitas vezes precisam enfrentar a doença para poder produzirem bem. Muito bem. Doutor Paulo Gustavo, um pediatra. É isso, Renata. A gente tem que ficar atento a todos os detalhes. Mas não entrar em pânico, né, doutor Gustavo? Não entrar em pânico. Ana, obrigada pelas informações, um abraço para o doutor Paulo Gustavo também, e ficar de olho, né? Às vezes a gente acha que é preguiça, como a Ana falou, principalmente na criança, né? O que não gosta de estudar, e na verdade é porque eles não conseguem, e eles terminam ficando bastante frustrados com isso. Então, é levar no profissional, tá sempre de olho, né? Tá em contato com a escola, né? Ó, como é que tá o comportamento do meu filho, tá ok, não tá... acompanhar notas, enfim, uma força-tarefa envolvendo todo mundo e lembrando que vida normal, né? Às vezes precisa fazer terapia, às vezes precisa tomar medicação, mas que bom que a ciência está aí, a gente pode falar sobre esse assunto, né, sem tanto tabu, né, porque as pessoas, meu Deus, meu filho vai tomar medicação. Não tem nada a ver, tá? Acompanhado por um médico direitinho para que ele tenha uma qualidade de vida bacana, né? A gente não veja ali a criança tentando, simplesmente não consegue.